seria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. O tema do nosso episódio de hoje é o papel do Tribunal de Contas na qualificação de políticas públicas e na mediação de conflitos institucionais. O nosso convidado de hoje é o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e é vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa. O conselheiro Edilberto é graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará e em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Economia pela Universidade de Brasília e mestre na mesma área pela Universidade Federal do Ceará. O conselheiro Edilberto também é especialista em políticas públicas pela George Washington University, nos Estados Unidos. Na Câmara dos Deputados, foi consultor legislativo da área de economia de 2003 a 2007 e consultor de orçamento e fiscalização financeira de 1999 até 2003. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 1996 e 1999, onde também executou a função de coordenador adjunto da Coordenação de Finanças Públicas no biênio 1998 a 1999. Edilberto Pontes foi professor de instituições como a Universidade de Brasília, Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Cezedelo Correia, o TCU, o Centro de Formação da Câmara dos Deputados, CEFOR, e Senado Federal, Unileges. Entre suas obras estão Regras Fiscais, Teoria e Evidência, de 2005, e Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea, de 2015. Aproveitem esse episódio, uma oportunidade para conhecermos um pouco do papel do Tribunal de Contas e como ele é importante para a sociedade como um todo. Então, desfrutem aí mais esse episódio. Dou as boas-vindas a mais um episódio da nossa série Poder Legislativo e Políticas Públicas. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença de Edilberto Pontes. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e é vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa. O Instituto Rui Barbosa é um braço acadêmico dos tribunais de contas, né? Então ele desenvolve um papel muitíssimo importante na formação tanto das pessoas envolvidas aí, que trabalham com os tribunais, como com todos que interagem de alguma forma com os tribunais de conta pelo país. Então, um papel bastante importante no cenário nacional. E hoje nós vamos ter a nossa conversa com o Edilberto, e ele vai tratar do tema que é o papel dos tribunais de contas na qualificação de políticas públicas e na mediação de conflitos institucionais. Edilberto, muito bem-vindo aí à nossa série, né? É um prazer contar com você, né? Nós sabemos que é um privilégio ter pessoas como você nessa posição, tanto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, como também um importante papel que você tem desenvolvido junto ao Instituto Rui Barbosa, né? Então, é uma oportunidade muito boa, muito interessante para nós contar com você, conversar um pouco aqui com você sobre um tema bastante desafiador, né? A gente tem visto que as questões a população começa a ouvir um pouco mais sobre a questão do legislativo, do judiciário, e o Tribunal de Contas ele tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Então a gente quer te ouvir um pouco sobre esse tema.
Então, eu agradeço muito o convite da professora Ana Carla Biacherien, do professor Luciano Vieira, do professor Luiz Fernando. É um prazer enorme participar desse projeto e sobre o papel dos tribunais de contas, né, o tema que me foi pedido para falar. E o tema central, me parece, aqui é o poder contendo o poder. Né? Qual o papel do Tribunal de Contas nisso? O sistema de checks and balance, né? De pesos e contrapesos. Eu gosto sempre de começar com um documento que eu sempre sugiro às pessoas que querem entender o Tribunal de Contas, um documento que é um documento fundador, que é a exposição de motivos que o Rui Barbosa escreveu para o decreto de criação do Tribunal de Contas em 1890. Isso é muito interessante, porque o Tribunal de Contas ele surge antes da Constituição da República. A Constituição da República é de fevereiro de 1891. E o Tribunal de Contas, o decreto, é de novembro de 1890. Então, alguns meses antes da própria Constituição. A Constituição vai e reafirma, né, o Tribunal de Contas, ele constitucionaliza o Tribunal de Contas, de 1891, mas já existia antes por um decreto do Marechal Deodoro da Fonseca. E agora, basicamente, a preocupação do Rui Barbosa, que é a mesma que permanece hoje. O Rui Barbosa usava uma expressão muito interessante, dizer o seguinte: olha, a gente precisa de uma magistratura intermediária. Intermediária no que sentido? Intermediária entre quem executa o poder executivo e quem autoriza o poder legislativo. Né? A gente precisa disso, alguém que veja isso. Porque naquela época era muito comum, hoje é menos comum, mas a gente vê vez por outra também, que na minha experiência de julgador de contas, na experiência diária do Tribunal de Contas, mas naquela época era muito comum. Era a realização de despesas, o Poder Executivo realizava despesas que não tinha autorização do Legislativo, que eram muito além das autorizações do Legislativo. Então, ora, se o orçamento surgiu para isso, para controlar o Poder Executivo, né, para controlar o rei, na verdade, né, ele surgiu para isso, então, na prática, o que se via é que faltava uma instituição que fizesse essa supervisão e controlasse o Poder Executivo para que só gastasse aquilo que tivesse sido autorizado pelo Poder Legislativo. Então, o que acontecia é que se olhava a posteriori, o mal já estava feito, o leite já tinha derramado, e muitas vezes o Poder Legislativo tinha que confirmar o que já havia sido feito, autorizava créditos adicionais, créditos suplementares, depois que as despesas tinham sido realizadas, apenas para, enfim, para não ficar o erro, né? Mas o mal já tinha acontecido. Então, o Rui Barbosa diz isso: olha, tem que criar uma instituição que olhe para isso. E aqui, chamando a atenção, que muita gente diz assim: olha, o Rui Barbosa foi um mero copiador da Constituição americana. Mas nesse ponto você vê que não é verdade. O Rui Barbosa era um gênio, um sujeito extremamente preparado e com uma visão de mundo muito impressionante. Porque quando ele faz esse decreto, quando ele escreve esse decreto, o decreto é inspirado não na Constituição americana. Os Estados Unidos até hoje nunca tiveram e até hoje não tem Tribunal de Contas. Eles têm outro modelo lá, que é o General Accountability Office, que é outro tipo de modelo. Era inspirado na experiência italiana. Ele expressamente cita o modelo italiano, que havia esse órgão intermediário. Existia um tribunal de contas, uma corte de contas, existia na França, existia em vários países, na Suécia, existia especificamente na Itália, que era um modelo que ele achava muito bem sucedido. É esse modelo que ele queria trazer para o Brasil. Uma instituição independente, né, auxiliar do executivo, mas também auxiliar do poder legislativo, queria verificar isso. Queria julgar contas também, claro, está no decreto também o poder de julgar contas, mas antes de julgar contas, tinha o poder, a competência do controle preventivo, né, de evitar isso. Então, o Tribunal de Contas, antes de qualquer despesa, era necessário o visto do Tribunal de Contas. Então, o Executivo queria executar determinada dotação orçamentária, precisava mandar para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas verificava, está de acordo com as leis, está de acordo com a lei orçamentária, e dava o visto. Só aí é que se poderia executar. Se o ministro não quisesse seguir o Tribunal de Contas, ele poderia, né, mas daria expresso isso, teria ampla publicidade de que não estava seguindo o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas comunicava isso ao Poder Legislativo. Então, surgiu dessa forma aqui no Brasil, uma forma de controle, né, e principalmente o foco principal era esse. Entre o Brasil depois, já na Constituição de 1988, abandonou esse modelo de controle preventivo, esse controle prévio, né, não chamar nem preventivo, mas prévio, de visto. Mas alguns tribunais de contas do mundo continuam seguindo. O Tribunal de Contas de Portugal, por exemplo, o visto é obrigatório. Não há despesas lá
realizadas acima de determinado valor, determinado número de euros, se eu não me lembro agora, que não possam ser realizadas sem o visto do Tribunal de Contas. Então, é um controle prévio que o Brasil abandonou em 88. Pois bem, mas qual era, então, a grande questão do Tribunal de Contas, né? Por que ele surgiu? Ele surge da mesma forma também, a gente vê pela origem, como um instrumento de contenção do poder, que é muito comum isso. Quem assume o poder, né, ele acha que recebeu um cheque em branco para fazer aquilo que ele tem vontade, as ideias dele, tem apoio popular. A gente escuta agora, de vez em quando a gente vê outdoor, vê adesivos de carros, gente dizendo isso. Olha, o Supremo é o povo, né, no sentido de que contestando porque que o Supremo Tribunal Federal está evitando que o governo tome certas atitudes, né, contendo o poder do Poder Executivo. Então, essas instituições foram criadas exatamente para isso, porque quem ganha a eleição, quem assume o poder, né, na democracia, é um Estado democrático, mas de direito, né? Não pode virar uma ditadura da maioria. Tem uma série de direitos que têm que ser preservados. Então, tanto o Poder Executivo executa uma agenda de acordo com o que ele ganhou nas eleições, mas ele tem um Poder Legislativo que também foi eleito, que vai contê-lo, por exemplo, autorizando um orçamento até determinado limite, né? Até uma agenda legislativa que ele, por acaso, queira empreender, mas ele tem toda uma série de regras que ele precisa seguir para alterar a agenda legislativa, e algumas coisas ele nem pode fazer, mudar leis, por exemplo, que não sejam compatíveis com a Constituição, ele não pode. Mudar a Constituição, algumas cláusulas são imutáveis, né? São cláusulas pétreas. Enfim, quem ganha a eleição, ganha dentro de uma moldura jurídica. E muitas vezes, quem ganha não está disposto a seguir isso, né? Existe toda aquela insatisfação, aquela ânsia de ir em frente, de colocar uma agenda mais ampla do que o ordenamento jurídico permite. Então, quando a gente olha a história, por exemplo, a história brasileira, a história internacional, mas a história brasileira especificamente, você vê que toda ditadura, a primeira coisa que ele faz é enfraquecer as instituições de contenção. A ditadura de Vargas, por exemplo, ela aposenta compulsoriamente vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela aumenta o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela fecha o Congresso durante determinado momento. Outra forma de contenção, que são os governadores, né, porque aqui também é um pouco isso de federalismo, é isso, quer dizer, você não tem hierarquia entre União e Estados, é poder e poder, né, cada um com sua competência, com a sua atribuição, com a sua autonomia. Mas também as ditaduras procuram enfraquecer, quer dizer, afasta governadores, nomeia interventores nos estados. Então, todas essas formas de contenção do poder, do sistema de checks and balances, as ditaduras procuram enfraquecer. Aconteceu isso na ditadura de Vargas, na ditadura de 64, a mesma coisa. Todo o sistema de contenção ele é enfraquecido. Em 64 também, 5 ministros supremos foram aposentados compulsoriamente. O número de ministros foi ampliado de 11 para 15, né, para colocar ministros mais dóceis, mais favoráveis ao novo regime, né? Então, toda vez que tem um sentimento de ditadura, de autoritarismo, as instituições de contenção são enfraquecidas. E assim também é o Tribunal de Contas. Quando a gente olha na história, todas as vezes que o Tribunal de Contas demonstra altivez, contenção de poder, ele sofre resistências, ele sofre problemas, perseguições e ameaças e tudo mais. Na história recente brasileira aconteceu muito isso. Várias emendas, quando, por exemplo, o Tribunal de Contas da União emitiu um parecer prévio contrário às contas da então Presidente da República, várias emendas surgiram no Congresso Nacional, emendas à Constituição, para extinguir o Tribunal de Contas, para enfraquecer a sua atuação, para diminuir a forma de atuação. É isso, o poder sempre se incomoda com o poder, sempre não, mas muitas vezes se incomoda com as instituições que existem para contê-lo, né, para limitá-lo, lembrá-lo que foi eleito, mas não com um cheque em branco, e que tem limites para serem seguidos, né? E no caso do Tribunal de Contas, ele está sempre lembrando isso. Olha, tem uma lei orçamentária, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei do direito financeiro, que é a lei 4.320, e todo o ordenamento jurídico, lei de licitações e contratos, tudo isso, para quem ganha, tem que seguir. E o Tribunal de Contas é o grande órgão para exercer esse papel. E aí é interessante, quando a gente olha a história brasileira, ver o Tribunal de Contas como um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Mas veja, eu acho que o Rui Barbosa teve muita genialidade. Olha, ele auxilia o Poder Legislativo, mas também auxilia os demais poderes, né? Ele não é subordinado ao Poder Legislativo, ele não pertence ao Poder Legislativo, estrito senso, e nem pertence ao Poder Executivo,
né, nem pertence a nenhum outro poder, ao Poder Judiciário. É um órgão que tem, na prática, uma plena autonomia, competências extraídas direto da Constituição Federal para exercer esse papel que é tão relevante, de contenção de poder, né, de limitar a atuação, de se seguir as leis orçamentárias, de mostrar muito claramente que não se trata de um cheque em branco. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.